Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu quero compartilhar a palavra de Deus convosco nesse momento para podermos aprender sobre a palavra sagrada de Deus. Eu vos convido a orar comigo para então podermos começar. Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti nesse momento, através de Cristo, e Te oferecemos a nossa adoração e Te pedimos para falar conosco em nome de Jesus. Ilumine a nossa mente através do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu quero ler convosco Provérbios 15, 3. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Esse texto de Provérbios 15, 3, ele aborda um dos atributos do ser de Deus, uma das qualidades que são próprias de Deus. Esse texto fala sobre a onisciência de Deus, e é sobre a onisciência de Deus que eu quero falar convosco nesse momento. Eu quero dar um tema para essa palavra, e o tema é o seguinte: Deus conhece os homens. Dentro da exposição do verso 3 de Provérbios 15, nós iremos fazer aqui a exposição e então entenderemos melhor sobre a onisciência de Deus e como que Deus conhece os homens. Vamos fazer algumas análises. A primeira análise é a seguinte: Deus conhece os pensamentos dos homens. Se Deus conhece os homens, Deus conhece o interior dos homens, ou seja, aquilo que nós pensamos está descoberto diante de Deus. As pessoas não conseguem ler a mente umas das outras, mas a nossa mente está exposta diante do Senhor. É por isso que nós cristãos somos orientados pela própria palavra de Deus a pensar nas coisas sagradas, nas coisas de cima, nas coisas espirituais. É por isso que nós temos que ocupar a nossa mente com aquilo que vem de Deus. Nós temos que ouvir boas canções, temos que ouvir cânticos que vão engrandecer o ser de Deus, temos que ler a palavra de Deus constantemente, meditar nas Escrituras. Precisamos ler boa literatura e isso fará a nossa mente focar em coisas boas, em bons pensamentos. Se Deus é onisciente, e de fato Ele é, se Deus conhece todas as coisas, se Deus conhece profundamente os homens, então Deus conhece a nossa mente. Deus conhece tudo o que eu penso, aquilo que eu desejo, Deus sabe. A segunda análise que eu quero fazer convosco é que Deus conhece as palavras dos homens. Deus sabe de tudo aquilo que falamos, seja dentro da nossa casa, seja na igreja, seja no local de trabalho, seja no local de estudos.
Deus sabe como que interagimos com os outros com as nossas palavras, como que é a nossa fala durante o nosso dia. Isso está exposto diante de Deus. Porque o interessante é que muitas pessoas dentro da igreja falam coisas agradáveis, coisas espirituais, aparentemente. Mas essas mesmas pessoas, quando estão em família, só conversam bobagem. E Deus sabe de tudo isso. Deus sabe das palavras dos ímpios. Deus sabe das palavras dos cristãos. Então, temos que focar em falar deste livro aqui. Eu amo falar da Bíblia. O cristão precisa amar falar da palavra do Senhor. É por isso que nós somos encorajados a evangelizar o mundo. Nós temos que pregar a palavra do Senhor nos 4 cantos da terra. Nós temos que pregar a palavra do Senhor dentro da nossa casa e em todos os lugares onde estivermos. A terceira análise que eu faço sobre a onisciência de Deus é a seguinte: se Deus conhece os homens, Deus conhece as obras dos homens, ou seja, todo tipo de trabalho que o homem faz, Deus conhece. Todo tipo de conduta que o homem tem, Deus sabe. Todo tipo de atitude que o homem toma em relação ao próximo, Deus a vê. Tudo aquilo que eu faço em relação à minha vida, à vida de outras pessoas, em relação a Deus, no serviço, onde estudo, tudo aquilo que eu faço em relação à natureza, à criação de forma geral, isso está diante de Deus. Nada passa desapercebido diante dos seus olhos. A quarta análise que eu quero fazer sobre a onisciência de Deus é que se Deus conhece os homens e ele conhece, então Deus conhece as aflições dos homens. Deus sabe das dificuldades que as pessoas passam. Deus enxerga o sofrimento de cada um. E falando especificamente da igreja sofredora, da igreja cristã, um dia Deus enxugará dos olhos de cada servo seu todas as lágrimas. Deus vê os sofrimentos que os seus servos passam pelo mundo, as lutas que os seus servos enfrentam diariamente, as minhas dificuldades pessoais, Deus as vê. As suas aflições diárias, Deus as contempla e um dia isso cessará. A quinta análise que eu faço sobre a onisciência de Deus é que se Deus conhece os homens, então Deus conhece o passado, o presente e o futuro dos homens. Deus sabe quem nós fomos muito tempo atrás. Deus sabe quem somos agora. E Deus sabe quem iremos ser. Isso conforta o nosso coração. Porque no passado eu fui salvo por Cristo. Eu fui salvo na justificação. Então eu estou justificado. No presente eu sou salvo na santificação. Vivo sendo transformado e me parecendo com Cristo. E no futuro eu serei salvo na glorificação. Então eu tenho que descansar, porque todo o meu passado, o presente e o futuro estão desvendados diante de Deus. E a última análise que eu faço sobre a onisciência de Deus é que se Deus conhece os homens, então Deus conhece os seus. Isso mesmo. Deus sabe quem lhe pertence. E aqui
eu encerro com duas palavras de Cristo. A primeira, Cristo disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo aqui faz um chamado geral, um convite para todos. Aqui é um convite universal. Vinde, todos. Quem quiser, quem estiver cansado, quem estiver sobrecarregado, e eu vos darei descanso. E aí uma outra palavra que Cristo diz, ele fala da seguinte maneira: só virá a mim quem o Pai o trouxer. Na primeira palavra nós temos um chamado universal. Na segunda palavra nós temos um chamado eficaz. Cristo, de forma geral, chama a todos, mas eficazmente ele só chama aqueles que Deus lhe deu. Deus sabe quem lhe pertence. Não existe confusão. Ninguém engana a Deus. Deus sabe quem pertence à sua família e quem passará a eternidade ao lado do Senhor. Era essa palavra que eu queria compartilhar convosco sobre a onisciência de Deus. Deus conhece os homens. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, nós te damos graças. Obrigado por tudo, por cada momento na sua presença. Obrigado por esses momentos que o Senhor nos permite passar uns com os outros, orando e compartilhando da sua sagrada palavra. Louvado seja o seu nome para sempre. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.